Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que bem. Eu também estou bem. Hoje a gente está começando um pouquinho mais tarde, mas semana que vem a gente já volta à nossa rotina. Amém? Nós vamos hoje fazer o Evangelho de Marcos, capítulo 11. Vamos começar e vamos dos versículos 1 a 14. A entrada triunfal em Jerusalém, Jesus no templo e a figueira sem frutos. Jesus aproxima-se de Jerusalém pela última vez antes da sua cruz. A multidão o recebe com alegria, espalhando ramos pelo caminho e clamando hosana. No entanto, poucos dias depois, muitas dessas mesmas pessoas se afastariam dele. Ao final do trecho, Jesus encontra uma figueira cheia de folhas, mas sem frutos, deixando um ensinamento profundo sobre a diferença entre aparência e verdadeira transformação. Oremos. Pai amado, abre o nosso entendimento para receber a Tua palavra, que possamos compreender os ensinamentos deste capítulo e permitir que eles produzam frutos em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores? Então, vamos começar. Jesus entra em Jerusalém, Mateus 21 a 11, Lucas 19, 28 a 40 e João 12, 12 a 19. Versículo 1. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfage e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, versículo 2, e disse-lhes: Vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo ao entrar encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Versículo 3. Se alguém perguntar por que estão fazendo isso, respondam: o Senhor precisa dele e logo mandará de volta para cá. Versículo 4. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora na rua, e o desprenderam. Versículo 5. Alguns dos que ali estavam reclamaram: o que estão fazendo, soltando o jumentinho? Versículo 6. Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Versículo 7. Levaram o jumentinho a Jesus, puseram as suas capas sobre o animal, e Jesus montou nele. Versículo 8. Muitos estenderam as suas capas no caminho, e outros espalharam ramos que tinham cortado nos campos. Versículo 9. Tanto os que iam adiante dele como os que o seguiam clamavam: Hosana. Isso também está em Salmo 118, 25, 26. Bendito que vem em nome do Senhor. Versículo 10. Bendito o reino que vem, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso Pai. Hosana nas maiores alturas. Versículo 11. E Jesus entrou em Jerusalém no templo e, tendo observado tudo, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. A figueira sem fruto. Mateus 21, 18 a 19. Versículo 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Versículo 13. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, e não ser folhas, porque não era tempo de figos. Versículo 14. Então Jesus disse à figueira: Nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isso. A gente vai parar nossa leitura aqui hoje e amanhã a gente dá sequência no encerramento desse capítulo. Analogia. A entrada de Jesus em Jerusalém parece à primeira vista um momento de celebração. As pessoas cantam, aplaudem, espalham mantos pelo caminho, reconhecem Jesus como Rei. Mas existe uma pergunta silenciosa nesse texto: que tipo de rei aquelas pessoas estavam esperando?
Muitos desejavam um libertador político, alguém que resolvesse os problemas externos. Jesus, porém, veio para transformar algo muito mais profundo, o coração humano. Em seguida, Marcos relata o episódio da figueira. Ela possui folhas, de longe parece saudável, mas ao se aproximar, Jesus percebe que não havia frutos. Talvez essa seja uma das imagens mais fortes do Evangelho. Nem sempre aquilo que aparenta estar vivo realmente está produzindo vida. É possível demonstrar fé exteriormente e ainda assim precisar espiritualmente. A figueira nos convida a olhar para dentro de nós mesmos, não apenas para aquilo que mostramos aos outros, mas para aquilo que verdadeiramente estamos cultivando. Jesus não busca apenas folhas bonitas, ele procura frutos, frutos de amor, de fé, de compaixão, de perdão, de humildade. E talvez a maior mensagem desse trecho seja: Deus não deseja apenas ocupar um lugar na multidão, o que aclama. Ele deseja ocupar o centro do nosso coração. Hoje de manhã, fazendo as nossas orações, eu me deparei com um vídeo. Não dá para me postar aqui para vocês, mas ele está no Instagram com o nome de Cenas que Movem. Cenas que Movem. E nesse vídeo fala muito sobre o que nós levaremos, né? É uma encenação que fala, né? Uma pessoa está com um celular na mão, outra com uma mala de dinheiro e a outra com as cinzas do seu filho no braço. E nessa encenação ele mostra, né, muito que só levaremos o que está no nosso coração. Muitas vezes Deus não vê o que nós temos exteriormente. Mostrar fé exteriormente é uma coisa, mas crescer, estar com essa fé interiormente é outra. Porque muitas vezes quando a gente demonstra fé exterior, às vezes ainda assim precisamos crescer espiritualmente. Jesus, ele nos convida a olhar para dentro de nós, para nós vermos o que realmente está vivo dentro de nós. Porque às vezes o seu corpo está vivo externamente, mas será que o seu coração está vivo? Será que o nosso coração está vivo internamente? Então, essa reflexão de hoje é para a gente olhar para dentro da gente. Minha fé tem produzido frutos ou apenas aparência? Será que eu estou aqui, com o nosso script? Porque eu leio e faço essa analogia para vocês, para a gente deixar a reflexão, né, o desafio e tal. E já faz um mês que eu estou nessa fé com Deus, porque Ele falou assim: imprima, e quando precisar, você fará a troca. E assim eu estou fazendo. Só que Ele falou para mim: não abra, não abra. Não tem tinta lá dentro da impressora, tá? O cartucho da tinta tá aqui fora. Então Deus falou: não abra. Tá bom, não vou abrir. Então, é obediência, é fé. Independentemente do que nós buscamos saber o que está acontecendo. É apenas confiar. Nesse vídeo, né, o pessoal que está no Instagram, no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, eu coloquei esse vídeo nos meus stories também. E as pessoas vão olhar e vão ver que lá a pessoa que estava com o celular não quis deixar. Que estava com o dinheiro também não. A senhorinha que estava com a cinza confiou e deixou ali. E ela viu que ela não perdeu o filho, e sim ela ganhou.
a vida eterna para com ela e para com o seu filho. Às vezes, a gente quer buscar tanto dinheiro, né? Essa semana foi uma semana muito de reflexão, apesar de eu ter tirado, porque eu estou mudando uma metodologia minha de um curso que eu estou dando, que eu vou começar a dar agora quarta-feira, apesar de eu ter ficado 3 dias nesse curso, mas foi uma semana muito reflexiva, sabe? Todos os exercícios que eu coloquei para as pessoas, né, nesse curso, eu respondi e fui fazendo uma reflexão muito grande. Então, mais ou menos sobre isso mesmo. Minha fé tem produzido frutos ou apenas aparência? Será que realmente eu ensino o que eu vivo? Será que realmente eu sou o que falo? Será que realmente eu faço o que eu prometo? Tenho buscado Jesus pelo que ele pode fazer ou por quem ele é? Será que quando eu busco Jesus nas minhas orações é pelo que Jesus é ou porque ele pode fazer algo por mim? Refletimos sobre isso. Desafio de Marcos. Hoje reserve alguns minutos para refletir sobre os frutos que têm nascido na sua vida. Quantos frutos você tem? Quantas vezes você olhou e falou o quanto eu melhorei, o quanto eu mudei? Nessa reflexão que eu fiz comigo nessa semana, eu fiquei tão feliz comigo, porque, poxa, eu faço tanta coisa, eu tinha que ter melhorado, né? E todas as respostas que eu coloquei, nossa, como eu já melhorei, como eu já mudei. Eu fico feliz, eu fico grata, porque Deus me envia as ferramentas, os lugares, as pessoas, as situações que me são necessárias. E você? O quanto você já mudou, o quanto você já melhorou, o quanto você já caminhou, o quanto você tem para agradecer nesses frutos que têm nascido na sua vida. Escolha uma atitude concreta, uma palavra, um gesto, uma oração que demonstre o amor de Deus a alguém. É interessante falar sobre isso, né? Essa semana eu ajudei numa situação, comecinho da semana, meu primeiro dia de férias. E eu fiquei o dia todo trabalhando em cima da situação, depois mais no outro dia seguinte, até, né, Deus ir me mostrando, me direcionando e tal, né, e também, né, trabalhando dentro de algumas técnicas terapêuticas, né, que eu estava ali usando. E depois que tudo foi resolvido, a pessoa me perguntou assim: Simone, dentro de tudo isso que você fez para nossa família e para todos nós nesses 2 dias, o quanto que eu tenho que te dar, né? Eu tô te devendo alguma coisa, mais ou menos nesse sentido. E eu falei assim, não precisa de nada, porque isso foi um pedido de Deus. Deus me pediu isso. Deus me pediu para ajudar vocês. É sobre isso. É uma atitude concreta, um gesto, uma oração que demonstre o amor de Deus para uma pessoa. Para essa pessoa olhar e falar: poxa vida, Deus está comigo, Deus está me vendo, Deus me olha, Deus cuida da minha família. Se você tiver alguém nesse momento, faça isso. Demonstre isso, peça para Deus direção. Peça para Ele te dar direcionamento em relação a essa pessoa. E demonstrar, através de você, o amor de Deus para essa pessoa. Amém? Oremos. Senhor Deus, gratidão porque Tu conheces nosso coração, muito além das aparências. Ajuda-me a produzir frutos que glorifiquem o Teu nome e a seguir Jesus, não apenas nos momentos de alegria, mas em toda a caminhada. Em nome de Jesus, amém. Deus não procura apenas folhas, Ele procura frutos que revelam a transformação do coração.
um ótimo domingo, uma ótima semana, com muitos frutos, com muita prosperidade e um seguir justo no caminho para com a sua vida. Amém. Até amanhã.